Olá, boa tarde para todos vocês. Hoje nós vamos conversar. A nossa conversa, na verdade, vai ser uma pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Você está intoxicado de quê? Muitas vezes a gente fala assim, né? Ai, tô tão intoxicada, vou fazer um suco detox para dar uma aliviada. Esse suco detox, ele vai ajudar, sim ou não? Sim, no momento ele vai ajudar, sim. Né? Seja bem-vinda. No momento ele vai ajudar, sim. Mas ele não vai fazer um papel de desintoxicação do corpo. Não vai. Precisa fazer algo a mais. Mas eu sempre falo para vocês o seguinte: o grande problema não é a gente estar intoxicada. Porque o globo terrestre está intoxicado. Então as pessoas estão intoxicadas. E esse não é o maior problema. O maior problema é a pessoa não limpar o corpo. Esse é o maior problema. É a pessoa se manter intoxicada. É a pessoa identificar que ela tem sim vários tipos de toxinas no corpo e ela não fazer nada para isso. Quem está entrando agora, seja muito bem-vindo. Então, ela não fazer nada para isso. Aí que vai estar o problema. Agora, quando a gente identifica, a gente olha os sintomas e a gente sabe do que a nossa célula está reclamando, do que a nossa célula está intoxicada, e aí a gente faz a limpeza, aí isso é normal. É o que todo mundo deveria fazer. O grande problema tá que existem pessoas que estão há 40 anos e nunca fez uma desintoxicação. Tem pessoas que vêm passar comigo, já tem 50 anos e nunca fez uma desparasitação. Então é aí que está o problema. É a gente manter o corpo naquele nível de toxina. As toxinas, elas são acumulativas. Então elas vão se acumulando dentro do corpo até fazer com que as células adoeçam, né? As pessoas vão ficando doentes mesmo por conta disso. Então, como eu disse, estar intoxicado não é o problema. O problema é nunca limpar o corpo. O problema é você deixar aquilo se acumulando. O problema é você não ter conhecimento de que alguns sintomas que você está tendo é por causa de intoxicação, né? Então, aí que está o grande problema. Então, nós precisamos sim ter um hábito, né, de limpeza do organismo. Então, pensa bem, né? Todos os dias na sua vida, na sua casa, né? Você levanta e você tem uma rotina. Então, você segue aquela rotina. Uma rotina para você poder cuidar da sua casa. Uma rotina ali com a sua higiene pessoal, né? Toma banho, escova os dentes, penteia o cabelo. Aí você vai e prepara o seu café da manhã. Então, você se organiza para aquele seu dia. E aí as pessoas não consideram uma desintoxicação como algo que possa fazer parte dos seus hábitos. As pessoas, por exemplo, não conhecem um enema, não sabem o que é uma limpeza intestinal. As pessoas não sabem quais são os alimentos que ela pode utilizar naquela semana que vai auxiliar no processo detox. Quando muito usa um suquinho detox, é muito pouco. Preciso de mais coisas. Então, por isso que no protocolo a gente tem um passo a passo de 21 dias para a gente conseguir essa resposta, esse resultado. Mas, voltando à minha pergunta, você está intoxicado do quê? Então, tem pessoas que estão intoxicadas de carboidrato. Tem pessoas que têm uma compulsão muito grande para doces, para farinhas, para açúcares. Tem outras pessoas que estão intoxicadas de produtos alimentícios. Então, tem pessoas que nem consomem tanto doce, tanto açúcar. Mas ela gosta daqueles salgadinhos, ela gosta de comer miojo, ela gosta de embutidos, então faz sempre uma mesa de frios, ela gosta de álcool. Então, você vê que são intoxicações diferentes. E os sintomas dentro do corpo também vai ser diferente. Então, a gente precisa, a primeira coisa, identificar do que o meu corpo está cheio.
Quais são os tipos de toxina que está atrapalhando a minha saúde? Tem toxinas que são intestinais, tem toxinas que são hepáticas, tem toxinas que são cardíacas, tem toxinas que são cerebrais. Então, o que a gente precisa é identificar que tipo de toxina está prevalecendo dentro da minha célula. O que eu estou fazendo que está acumulando esse tipo de toxina dentro da minha célula? Por isso a pergunta, você está intoxicado do quê? Aquilo que você está intoxicado, ele acaba gerando uma frequência dentro do seu corpo. E você acaba tendo mais desejo por aquele tipo de toxina. Então, uma pessoa, por exemplo, que gosta de salsicha, então ela vai sempre gostar de tudo aquilo que tem glutamato de monossódico. Ela acaba sendo atraída para esse tipo de alimento. Então, ela gosta de embutidos, ela gosta de linguiça, ela gosta de presunto, ela gosta desse falso peito de peru, ela gosta desse tipo de alimento. Então, ela está intoxicada de glutamato de monossódico, ela está intoxicada de corante, de emulsificante, tudo aquilo que é encontrado nesse tipo de produto. Tem outras que estão intoxicadas de miojo, intoxicada de salgadinhos que vem dentro desses saquinhos. Tem outras pessoas que estão intoxicadas daquelas bolachas. Tem o hábito de comer aquelas bolachas recheadas, compra aqueles bolos prontos de caixinha. Outras se sente até mais fit. Então ela consome aqueles pãezinhos integrais que vende no supermercado no pacote. Então ela vai estar intoxicada de fungos, de micotoxinas. Então a pergunta é importante, você está intoxicado do quê? O que você consegue identificar no seu dia a dia, que você consegue perceber que aquilo está intoxicando o seu corpo, porque é uma coisa que você gosta e você consome sempre. Tem pessoas que estão intoxicadas do próprio açúcar mesmo. Tudo que é de sabor doce, gosta de pudim, gosta de chocolate, come todos os dias. Então está intoxicada mesmo desse tipo de açúcar misturado com gorduras, né? Tem pessoas que chegam até mim e ela está intoxicada de um carboidrato que ela usa numa quantidade muito grande, que é um pratão de arroz e feijão. E ela diz assim, eu não consigo ficar sem isso. Eu não consigo viver, eu acho muito sem graça comer sem o arroz e feijão. Tem pessoas que começam o tratamento e ficam perguntando para mim no privado, doutora, que dia que eu vou poder comer arroz e feijão? Então, do que nós estamos intoxicados, a gente precisa identificar, porque vai ser justamente ali que vai estar o problema da nossa vida. Então, eu repito, o problema é eu estar intoxicado? Não, porque está todo mundo intoxicado e a Terra está intoxicada. O problema está não limpar o seu corpo. É esse o problema. Então, você recebeu visita e a sua casa se encheu de gente, bagunçou e sujou. O problema está na sujeira daquele dia? Está na bagunça que os visitantes fizeram? Não. O problema está se você não limpar a casa nunca mais. É aí que está o problema. Então, na nossa vida é igual. E nós precisamos considerar que é necessário ter o hábito de limpar o nosso corpo. Então, nós precisamos, é necessário isso. Então, vamos supor que você tem uma vida muito corrida, você não tem tempo. Então, você vai levando a vida e o corpo está lá, intoxicado. Então, o que você pode fazer? Você pode se organizar. Então, você pode separar uma semana por mês. Olha, toda a primeira semana do mês, nem me convide para sair porque eu não vou. Porque na primeira semana eu estou em processo de desintoxicação. Eu estou comendo só os produtos que são benéficos para mim. Ou seja, você está se organizando para trazer um hábito novo para o seu dia a dia, para que você possa colher saúde lá na frente. Então, isso é importante. Agora, identificar do que você está intoxicado é muito importante, porque nessa semana você já sabe que esse tipo de produto você não vai utilizar. E no restante do mês você vai reduzir esses produtos que te intoxicam. Então existem organismos que está todo intoxicado de metais. Tem outros tipos de organismo que está intoxicado de carboidrato. Tem outro tipo de organismo que está intoxicado com glutamato de monossódico.
Então, identificar como que é o seu dia a dia e o que está trazendo o prejuízo para a sua saúde. Quanto aos sintomas, a maioria ela vai ter sintomas semelhantes. Então, quando a gente está intoxicado de alguma coisa, geralmente vai pegar o nosso elo fraco. Então, qual que é o seu elo fraco? Seu elo fraco é o fígado? Seu elo fraco é o intestino? Seu elo fraco é a parte mental? Então, tem que identificar onde é que está o seu elo fraco. Às vezes, o elo fraco a gente descobre olhando para a família. Às vezes, a família, ela está manifestando qual é o elo fraco. Olha, na minha família, todas as pessoas morrem de câncer, ou todas as pessoas morrem de problema hepático, todas as pessoas têm problema intestinal, as pessoas têm problema cardíaco. Então, olha para trás. Olha para você ver a sua linhagem e ver onde é que está o elo fraco. E aquilo que você descobriu que é o que está te intoxicando, ele vai afetar o seu elo fraco. Então, quando a gente faz uma avaliação, eu faço uma avaliação para identificar qual é a sua biotipologia. Identificando a sua biotipologia, se você é tipo 1, 2, 3 ou 4, tipificando, eu consigo saber quais são as ramificações que você pode derivar, para onde é que você pode ir, quais são as predisposições de quem é biotipologia 1, quais são as predisposições de quem é biotipologia 2, justamente para poder entender que elo fraco você tem. A gente soma isso com as suas queixas, os seus sintomas, e a gente consegue ver o que está te intoxicando e para onde está te levando. Então, eu repito, você está intoxicado do quê? Primeira pergunta. Segunda, o problema é a intoxicação em si? Não, o problema é nunca limpar o corpo. Todo mundo está intoxicado, todo mundo vai se intoxicar em algum dado momento. Quais são os tipos de toxina que mais tem no seu corpo? Tem pessoas que têm, assim, um hábito, né? E que não estou dizendo que seja um hábito ruim, tá bom? É um hábito até bom, um hábito de autocuidado. Então, a pessoa tem um cuidado especial com os cabelos, tem vários tipos de produto que ela usa nos cabelos, depois ela usa um produto no rosto, dela vai usar um produto para as mãos, um produto para cotovelo, outro que ela passa no corpo. E tudo isso é muito bom e esse momento de autocuidado ele é muito importante. Mas nesses produtos, se você tem uma quantidade alta de toxicidade, ela vai entrar no corpo. Então, às vezes a pessoa faz tudo certinho, ela se alimenta direitinho, ela se preocupa com algumas coisas, mas ela não sabe que esses produtos estão trazendo mais prejuízo do que benefício para ela. Então, o que precisa fazer? Precisa aprender a ler rótulo, precisa procurar por produtos limpos. Às vezes, produtos limpos, ele pode ser um pouco mais caro, mas em compensação, não vai trazer doença para o corpo. Então, produtos que têm parabenos, por exemplo. Se você viu lá no seu produto, ele tem parabeno, então você não deve utilizar. Porque uma quantidade X de parabeno dentro do nosso corpo, ela é cancerígena. Então, oi Sueli, tudo bom, querida? Que bom que você está aqui. Sueli, você quer participar da live? Me fala se sim, porque aqui apareceu para mim que você fez uma solicitação. Aí, se você dizer sim, eu vou te entrevistar. Tá bom? Se você falar que tudo bem, eu vou te entrevistar depois. Ah, então legal. Então, daqui a pouco, eu vou só finalizar o que eu tô falando, aí eu vou te chamar, tá bom? Aí quando eu te chamar, você pede de novo essa solicitação, daí eu vou aceitar aqui para você entrar comigo. Poxa, que legal, Sueli. Gostei. Então, meninas, voltando a falar, né? O que eu comecei falando hoje? Você tá intoxicado do quê? Identificar do que você está intoxicado é bastante importante. Depois, o problema é que você está intoxicado? Não, o problema é nunca limpar o corpo. Depois que eu falei que nós podemos incluir essa limpeza do nosso organismo como uma rotina, como um hábito. Não consigo fazer todos os dias, então separa uma semana por mês para que você possa cuidar da sua higiene lá dentro.
né? Uma semana. Ah, doutora, vou tomar um suco detox um dia. Não, não vai ser suficiente, preciso fazer mais que isso. Como que você vai identificar do que você está intoxicada? Então, como eu disse, tem pessoas que tá, seja bem-vinda, Luciana, tem pessoas que tá intoxicada de metais tóxicos. Então, pessoas que têm uma rotina, né, de utilizar vários produtos no corpo, esses produtos eles podem estar trazendo toxicidade para o corpo. O produto alimentício que também se compra no mercado, processado, ele também está carregado desses tipos de toxinas e até de metais. Então, o creme dental que a gente usa, se é um creme dental cheio de flúor, então a gente vai ter um problema também, porque o flúor, ele gosta de se alojar em algumas regiões específicas do corpo, principalmente na tireoide. Então, as pessoas vão acabar tendo problemas na tireoide por causa do excesso do flúor. E isso não é mais polêmico, né? A gente já vê todos os profissionais falando e ensinando vocês a procurar produto limpo. Então, algumas perguntas, doutor, o que eu tenho que olhar no rótulo? Gente, se o produto tem parabeno, então se o fabricante ele não se preocupou em mudar o tipo de conservante que ele usa, ele está usando um parabeno, ele não se preocupou com mais nada. Se você encontrou parabeno, vai ter vários outros itens, ingredientes que são ruins para nós. Então, precisamos comprar produtos que sejam limpos. Então, às vezes, não vale a pena usar tantas coisas na pele, tantas coisas que estão todas carregadas dessas substâncias. Às vezes vale a pena você comprar um produto só e que ele seja limpo. E quando ele é limpo, o fabricante já coloca logo ali. Então eles colocam muitas vezes assim, parabeno free. Aí você vê aquele selo, aí você vai dar uma olhada no rótulo, você vai ver que é um produto mais limpo. Então, eu não fico passando no meu rosto produto que é carregado de metais, produto que é carregado de xenoestrógeno. Eu não passo isso no meu rosto nem no meu corpo. Então, o que eu uso na minha pele? Hoje, eu uso na minha pele 2 tipos de óleo, tá bom? Eu uso um óleo de girassol ozonizado e uso um óleo de vitamina D ozonizado. É o que eu uso na minha pele. E para lavar, eu lavo com um sabonete ozonizado também. Se alguém quiser conhecer, me pede no direct que eu mostro qual que é o que eu uso. Não tô aqui para fazer propaganda do produto que eu utilizo. Mas eu sempre tive esse cuidado e eu nunca utilizei produto ruim na minha pele, tá? Eu sempre tive essa preocupação. Outras pessoas me perguntam assim, qual colágeno que você indica? É outro produto que tem que tomar cuidado também. Por quê? Porque o colágeno, você precisa de uma concentração alta para conseguir um resultado. Você precisa de pelo menos 10 gramas, tá bom? 10 gramas por dia. Então tem que ser um produto bom. Você vai tomar uma quantidade maior, ele é um peptídeo. Eu não uso colágeno. O colágeno que eu uso é caldo de ossos. Então, esse é o melhor, é o que eu acho melhor. Então, quem já me segue aqui há bastante tempo sabe que todas as dicas que eu dou são, assim, dicas naturais. É o mais natural possível. É isso que eu faço para mim, é isso que eu indico para os meus pacientes. Isso porque, pessoal, a gente se intoxica tão fácil. A gente se intoxica sem querer. Então, aquilo que dá para você escolher, eu procuro fazer uma boa escolha para mim, tá certo? Então, esse autocuidado, ele é muito importante, porém, ele precisa ser revisto, né? Porque nós já sabemos hoje que essas substâncias são cancerígenas. Ontem mesmo, eu fiz uma palestra, né? Eu fiz uma aula falando sobre esse assunto, falando sobre o câncer, né? Sobre as intoxicações alterando o eixo hormonal. Então, ontem mesmo, essa aula fechada foi uma aula muito boa e explicando o quanto que nós precisamos ficar longe desse tipo de xenoestrógeno. Quem está entrando agora, seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vinda, Cida. Um beijo para você, querida. Então, pessoal,
identificar do que você está intoxicada, identificar quanto tempo faz que você não tira esse tipo de toxina do seu corpo, identificar como que você pode se reorganizar para poder fazer um processo de limpeza do seu organismo. Você entender que isso tem que fazer parte dos seus hábitos. Assim como você tem a sua rotina diária, você deve incluir uma rotina de desintoxicação no seu corpo. Uma semana por mês. A primeira semana de todo mês, eu nem vou sair de noite, nem me convide, que eu estou num processo de limpeza do meu corpo. Então, é uma forma de você se organizar. Então, muita gente fala assim, doutora, eu não consigo fazer uma vida mais saudável porque a minha vida é muito corrida, porque eu como na rua. Então, se você parar para pensar, dar desculpa é muito fácil. Beth, tudo bom, minha querida? Sejam bem-vindas, 2 Beths que entraram. Então, dar desculpa é muito fácil, justificar é muito fácil. Mas quem quer mesmo, não dá desculpa. Quem quer mesmo consegue fazer. Então, eu vejo, por exemplo, lá nos grupos, as meninas preparando os alimentos para a semana. Preparando tudo para poder trabalhar e já ter tudo organizado. Oi, Cleide. Boa tarde, querida. Beijo, Beth. Então, quando a gente quer, a gente não dá desculpa, a gente consegue fazer, né? Então, é possível sim fazer, porque você tem que organizar. É a organização que vai nos trazer os benefícios. Então, uma vida organizada, uma casa organizada, a gente faz também um corpo organizado, não é verdade? Então, você vai, a partir de hoje, mediante isso que a gente conversou, você vai ver, você tem uma rotina do seu skincare todos os dias? Então, pega essa sua rotina, pega todos os produtos que você usa, tá? E você vai olhar quais são os ingredientes desses produtos. Eu estou dando um exemplo agora, tá? Mas a gente pode levar isso para todas as áreas. Mas vamos falar só do nosso skincare. Você olha quais são os ingredientes. Aqueles rótulos que tem parabeno, aí você já sabe que se o fabricante não se preocupou nem em tirar o parabeno, então ele não se preocupou em tirar o restante de coisas ruins. Tá cheio de metais, tá cheio de coisa ruim ali. Você vai pensar assim, na hora que esse produto acabar, eu não vou repor esse produto. Eu não vou comprar de novo ele. Por quê? Porque agora você sabe, o parabeno é cancerígeno. Então, você não vai utilizar. O produto tem silicone? Eu não quero. Por quê? Derivado de petróleo. É cancerígeno. Então, quando ele acabar, eu não vou fazer uma recompra. Eu vou procurar um produto similar a esse, mas que seja limpo. Então, mesmo que você reduza o seu arsenal de skincare, você vai estar colocando coisas que vão te auxiliar na sua saúde geral. Aquelas pessoas, como eu falei ontem mesmo na aula fechada, alguns aqui estavam lá participando, aquelas pessoas que gostam de maquiagem, é muito bonito aquelas mulheres que têm o hábito de se maquiar, de passar vários produtos, né? Afina o rosto, afina o nariz, é lindo fazer tudo aquilo. Porém, se for uma maquiagem, essas normais que você compra, elas estão carregadas de metais, estão carregadas de chumbo. Então, a pessoa está ficando bonita por fora, mas está estragando a saúde por dentro. Então, quando me perguntam, doutora, qual maquiagem você me indica? Eu não sei, eu não uso maquiagem. Quem me conhece pessoalmente sabe, eu só passo um lápis e um batom, mais nada. Não uso base, não uso nada, não gosto. Acho lindo, mas eu não tenho paciência para passar tudo aquilo, eu não gosto. Agora, os meus produtos limpos, esse eu não abro mão. Então, como eu falei aqui, quais são os produtos que eu utilizo hoje? Eu sempre me preocupei em utilizar produtos bons. Mas hoje, eu tô me dando super bem com 2 tipos de olhinhos. Tem bastante metal, tá bom? Essa daí eu conheço, não uso ela. Então, o que eu tô utilizando hoje? Eu tô utilizando um óleo de semente de girassol. Esse óleo é ozonizado e estou utilizando um óleo ozonizado de vitamina D, só, mais nada.
E esses produtos estão sendo assim ótimo para minha pele, ótimo para minha idade, para minha necessidade. Eu tô gostando demais, tá? Eu sou super a favor do ozônio, vocês já me viram falando aqui, eu uso bastante mesmo o ozônio. E agora com esses produtos ozonizados, eu tô achando excelente. Então, não estou fazendo propaganda aqui da empresa, mas se alguém quiser saber, pode me chamar no privado que eu mando a foto do meu, tá bom? Do que eu uso. Mas vocês podem procurar produtos limpos. Quando eu uso esses olhinhos, o que tem ali? Só o óleo. Não tem mais nada. É o óleo e o ozônio. Então, a minha saúde fica garantida, a saúde da minha pele fica garantida. E o ozônio vai trazer uma série de benefícios. É um anti-inflamatório, vai ajudar a não manchar, vai ajudar a clarear para quem já tem mancha. Então, é um produto limpo. Agora, produtos de limpeza em casa. É um outro problema, tá? É um outro problema esse. Por quê? Muita gente pensa assim, mas eu não coloco a mão nesse produto, mas passa no chão. Não é colocar a mão, não é o contato, é inalar as partículas tóxicas. E aí você às vezes nem percebe, às vezes você nem está sentindo o cheiro, mas está inalando aquelas partículas tóxicas. Então, o que a gente pode fazer? Você precisa aprender a substituir. Existe já produtos limpos para você cuidar da sua casa, mas você pode lavar tudo com água, vinagre e bicarbonato. Você consegue limpar tudo. Dá pra gente desengordurar, dá pra gente clarear, limpar, usando água, vinagre e o bicarbonato. Aí se você quer um produto, um lisoforme, use um só. Não precisa ter aquele arsenal de produtos que vai tirar a saúde da sua família. Então, olha só, se você começa a prestar atenção, tá? Entrei agora na live, você é médica de qual área? Sou da saúde integrativa, sou biomédica e terapeuta integrativa, tá bom, Cleide? Então, quando você começa a ter esse conhecimento, aí você vai mudar os seus produtos que você usa no corpo, no cabelo, aos poucos, não é tudo de uma vez. Você vai se reorganizando. Aí você muda os seus produtos de limpeza da sua casa. A roupa, por exemplo, eu preciso colocar 3 litros de amaciante? Não, você pode colocar só o vinagre. O vinagre vai ter uma função bactericida e vai amaciar os fios e não vai ficar com cheiro, pode ter certeza. Usa o seu sabão e usa o vinagre, é suficiente. Tem pessoas que vai passar a roupa e aí coloca mais um tipo de produto ali. Aquilo, quando inala, intoxica na hora. O que pode fazer? Só a água. Coloca só a água, é suficiente. Você já vai conseguir o resultado que você precisa. Mas tem pessoas que estão viciadas nesses cheiros. Esses cheiros, eles viciam mesmo. E tem muita gente que está viciada nisso. Cleide, que maravilha! O que você acha da reposição hormonal com implantes? Eu fiz ontem uma aula fechada, Cleide, falando justamente sobre a reposição hormonal. A reposição hormonal, se ela for com bioidêntico, ela é excelente, porém o organismo precisa estar limpo, precisa estar desintoxicado. Não pode estar com disrupção endócrina, senão vai fazer um processo de aromatização no corpo, tá bom? Então, depois que desintoxicou, depois que mudou o estilo de vida, então a reposição hormonal é muito bem-vinda, tá? Uso apenas vinagre de maçã, desde que a senhora me ensinou, é ótimo. Olha aí, ó, a Beth, que a Beth é minha paciente, olha ela falando o que eu acabei de dizer para vocês, não fica com cheiro na roupa e a roupa fica super macia, né, Beth? Tá? E a Beth confirmando para vocês. Então, vocês estão vendo como tem várias coisas que você pode começar a mudar hoje. Então, primeiro a gente muda aqui, a gente abre a nossa mente para entender o que a gente está fazendo da saúde que Deus nos deu. O que a gente está fazendo com o corpo que Deus nos deu. Então, quando a gente abre a mente, daí a gente consegue colocar as coisas no lugar. E o esmalte de unha, qual você usa? Esmalte de unha é muito complicado, tá bom? Sueli, na verdade, muitos profissionais da minha área nem pintam unha, tá? Essa que é a verdade. Conversei sobre isso também na aula de ontem, que para mim é difícil
ficar sem nenhum esmalte na unha. Mas eu não uso aqueles mais escuros. Quanto mais escuro, maior concentração de metais ele vai ter para poder segurar mais, para poder chegar naquela cor, tá? Então, quanto mais escuro ele for, pior ele é. Mas assim, vocês sempre vão me ver na live. Uma semana com esmalte, uma semana sem. Uma semana com esmalte, uma semana sem. Eu procuro não ficar direto, né? Sem dar um descanso, tá bom? Então, tem que estar atenta. Fiz exame agora e dei uma placa na carótida com o tratamento que você me indica. Olha, não é só a saúde integrativa um tratamento porque tem uma placa na carótida. Precisa ver a raiz do problema, tá? Então, preciso entender a sua alimentação, o seu estilo de vida, se você toma alguns medicamentos. Preciso ter um histórico seu para poder entender o que fez essa placa parar ali na sua carótida. Por que você fez essa placa? Por que o seu corpo fez? Então, vai naquela pergunta que eu fiz no começo da live. Você está intoxicada de quê? Né? Dependendo do que tem dentro do nosso corpo, como que o nosso corpo vai reagir? Ele vai fazer o quê com aquilo que já está dentro da célula? Entende? Estou fazendo exercício físico de musculação, troquei toda a minha alimentação. Excelente, já começou, você já está no caminho certo já. Quando a gente começa a descascar mais e a desembalar menos, então a gente já começa a colocar comida de verdade dentro do nosso corpo. E a atividade física é fantástico, né? Tá? Então você já tá no caminho certo, Cleide. Você continua, não para com isso de jeito nenhum, tá bom? Então, voltando ao que a gente estava falando. Aí você começa a fazer essas pequenas mudanças, a se reorganizar. Qual outra mudança que eu sempre indico para os meus pacientes, eu sempre falo aqui na live para vocês, são os utensílios da cozinha. A cozinha antiga, ela utilizava muito alumínio. E esse alumínio acabou intoxicando muita gente. E aí, essas pessoas hoje, né, estão cheias de alumínio, porque o alumínio é acumulativo. E a gente sabe que o alumínio, ele compete com alguns minerais essenciais. Então, ele compete, por exemplo, com o zinco. O alumínio, ele tem uma atração para o tecido cerebral. Então, nós já temos vários estudos hoje mostrando o Alzheimer, o Parkinson e uma alta concentração de alumínio. Então, o alumínio na cozinha era muito comum. Hoje, a gente tem outros tipos de panela. Então, nós precisamos começar a trocar as nossas panelas. Então, tem gente que fala, mas a panela é muito caro. Gente, caro é gastar com remédio. Você não precisa trocar tudo de uma vez, mas aos poucos, você tendo consciência, você vai fazendo certo aos poucos, tá bom? Então, quais são as melhores panelas? É claro que a melhor de todas é aquela de ácido cirúrgico. Mas se não tem condições financeiras de comprar aquela, uma panela de cerâmica já vai te ajudar muito. Se não for a melhor panela de cerâmica, saiba que enquanto ela estiver íntegra, não estiver riscada, ela não oferece riscos, tá bom? Agora, tem panela de cerâmica aí, excelente, várias. Panela de vidro, ela é excelente, não libera nenhum tipo de material. A própria panela de barro, né, dá para utilizar também, uma panela de ferro também dá para utilizar, mas a melhor é a panela de vidro ou a panela de cerâmica, aquela que é bem revestida, aquelas que são um pouco mais caras, mas que vai te garantir muito mais. Mas não é só a panela. Aqueles utensílios que a gente utiliza também vai liberar alumínio. E as pessoas que têm o hábito de cozinhar usando aquele papel de alumínio também precisa evitar. Uma das formas é você colocar um papel manteiga em cima do alimento e depois você colocar aquele papel alumínio se for necessário. Luciana, tem uma dúvida sobre pressão alta, o que causa? É multifatorial, tá bom? Não existe uma única causa. Tá? Até o emocional
Até uma ansiedade pode elevar a pressão. Então, quando a gente muda todos os hábitos e faz algumas suplementações específicas, então a gente consegue baixar a pressão, tá certo? Minha mãe mesmo tomou medicamento por anos para hipertensão. Depois que eu comecei a tratá-la e comecei a dar alguns suplementos, minha mãe hoje não toma medicamento nenhum. Então, dá pra gente tratar sim, viu? Viu, Luciana? Cleide, aqui na minha casa já troquei as minhas por cerâmica e tramontina aço inox. Ótimo, ótimo. Na minha casa também é tramontina aço inox, vidro e tem de cerâmica também. Ótimo, muito bom. Cleide, você está fazendo já tudo certinho. Parabéns, viu? Esse é o caminho mesmo. Ah, que bom então, Luciana. Começa, Luciana, a fazer já algumas coisas e desintoxicar o corpo. Então, o que a gente precisa ter conhecimento? Que se o nosso corpo ele tiver todo sujo, intoxicado, e a pergunta da live de hoje é: você está intoxicada do quê? Né? Então, é só você parar para pensar. Tudo isso que eu falei, você vai pensar, pô, isso que ela disse eu estou fazendo, então eu estou intoxicada disso, aquilo outro também. Então começa a pensar. E aí você começa a fazer a sua mesma exclusão. Isso aqui eu não vou utilizar mais, esse aqui eu já posso trocar, como a Cleide disse, esse aqui eu já troquei. Depois que você começou a limpar o que está em volta de você, então você está reduzindo as fontes contaminadoras. Mas você também precisa tirar o que está dentro da célula. O que está dentro da célula precisa ser removido. Então é por isso que eu tenho aqui o meu protocolo, né? O protocolo, o Detox LNT, limpa, nutre e depois trata. São 21 dias. Então nesse protocolo eu ensino vocês como que você vai limpar dentro do seu corpo. Então quando você... Entrei nessa live por um acaso, estou amando, vou seguir você agora. Obrigada, Cleide, que bom, fico feliz. Então, quando você começa a limpar o seu organismo, você percebe que sozinha é muito difícil. É a mesma coisa a sua casa. Então, você dá uma arrumada, uma organizada na casa, tranquilo, você vai e faz isso. Agora, quando você precisa fazer uma faxina, então você precisa chamar uma profissional. Por quê? Porque ela tem habilidade, ela tem a disposição, ela sabe por onde começar, ela não vai ficar toda cheia de dor, porque ela está acostumada, ela sabe fazer aquilo. Ela sabe qual produto utilizar, ela sabe como é que limpa aquela janela, ela sabe fazer aquilo. Então, quando a gente vai limpar o nosso corpo, é a mesma coisa. Você vai fazer um suquinho detox, então você faz um suquinho, uma ajeitada que você dá na casa. Mas você não está arrastando geladeira, limpando dentro de guarda-roupa, você não está. Quando você faz um detox, um protocolo desse, que eu faço em 21 dias, então ali nós estamos levantando todos os móveis e limpando tudo, deixando tudo em ordem. É isso que a gente faz dentro do nosso corpo. Porque quando a gente vai limpar a nossa casa, você precisa de um kit para limpar o banheiro. Outro kit para limpar o quarto, não é o mesmo. Você não vai para o quarto com as mesmas coisas que você leva para o banheiro. Quando você vai limpar a cozinha, você precisa de outros tipos de produto, porque lá você tem um kit, você precisa de uma bucha separada, você vai trabalhar ali no fogão, um pano separado. Você não vai usar um pano no banheiro na cozinha. No corpo é igual. Você precisa de um kit para limpar o fígado, outro kit que vai limpar o seu intestino, outro kit que vai limpar o seu sangue, percebe? Então nós precisamos ter esse cuidado com o nosso corpo, esse conhecimento para poder fazer o certo. A Cleide, estou fazendo limpeza hepática, é maravilhoso. Eu vou começar um protocolo de limpeza hepática na primeira semana de dezembro. A Beth, todas as mudanças que a senhora orienta dão resultado, coloco tudo na prática, oh linda, fico tão feliz com isso. E fico feliz de você compartilhar aqui com a gente também, viu, Beth? Que legal, muito bom. E é verdade, Beth, é aquilo que a gente conversava tanto quando a gente estava junto em sessões presenciais, né? Tudo que eu ensino é o que eu também faço, é o que eu também aplico no meu dia a dia, né? E isso vai trazer saúde pra gente com certeza. A Cleide, estou querendo uma maneira
mais fácil de fazer esse detox, porque esse é um pouco complicado, mas estou fazendo assim mesmo. Faço o Dr. Walter Lopes. Toma só cuidado se você faz sozinha, tá bom? Procura seguir a risca o Dr. Walter, porque você sabe, existe risco sim se você não seguir bem certinho, tá bom? Então é só você ficar atenta. Não ignora detalhes, tá? É a dica que eu te dou, tá bom? Eu faço grupos fechados onde eu oriento e onde eu faço junto todos os dias do detox. Então, no grupo, todo mundo ali, um ajuda o outro, a gente faz junto todas as fases do protocolo, tá certo? Aí, esse de limpeza hepática a gente vai iniciar na primeira semana de dezembro. Agora, amanhã, a gente vai começar uma turma da desintoxicação, desparasitação para desinflamar o organismo. São 21 dias, 3 semanas. Se vocês viram os depoimentos que eu postei aqui no Store e os depoimentos que eu também postei lá nos destaques, lá na minha página, vocês vão ver que coisa mais linda os resultados, o quanto que as meninas se beneficiam, né, desse protocolo. Faço sempre acompanhada. Isso mesmo, Cleide. Tem gente que quer fazer sozinha, você só pode fazer sozinha depois que você já fez algumas vezes acompanhada, porque daí você tem segurança para fazer sozinha. Mas pegar assim na internet e fazer, não aconselho não, tá? Porque existem risco. Então vamos lá. Primeira coisa, identifique do que você está intoxicada. Já dei vários exemplos aqui. Depois, começa a fazer pequenas mudanças. Então, os utensílios a gente parou na cozinha. Então, mude as panelas, mude os utensílios ali da sua cozinha. Começa a modificar. Você já vai perceber que você está reduzindo a carga tóxica que está entrando no seu corpo. Então, vamos pensar assim. Eu tenho um terreno baldio, ele cresceu um monte de mato, ele tá todo feio lá, cheio de lixo, jogaram lixo nele. E agora eu quero transformar aquilo ali num pomar e numa horta. Eu posso chegar naquele terreno e já jogar uma boa semente para poder começar o meu pomar, começar a minha horta? Não é coerente fazer isso. Primeiro eu preciso limpar, eu vou tirar aquele mato, vou tirar erva daninha, vou limpar aquilo ali. Depois eu vou dar uma adubada naquele solo. Depois eu vou colocar uma semente boa. No nosso corpo é igual. Então eu não posso chegar lá na farmácia e comprar os melhores suplementos, as melhores sementes, e falar, agora eu vou colocar aqui nesse terreno aqui do jeito que tá, cheio de erva daninha, cheio de mato, brotando sintoma. Ah, tem enxaqueca, tem um intestino que não funciona, não dorme bem, me sinto muito cansada, tenho fadiga. Agora eu vou colocar um monte de suplemento. Não é assim que funciona. Primeiro eu preciso limpar esse terreno. Eu tiro todo esse mato, eu tiro toda essa erva daninha, dou uma adubada nesse terreno, aí eu vou colocar sementes boas. O que vai acontecer? Vai brotar saúde, né? Então, nós somos um terreno biológico. Então, essa consciência, ela é a certa. Por isso que no meu protocolo eu chamo Detox LNT, limpa. Depois eu nutro, depois eu trato. Então, primeiro eu vou limpar, depois eu vou nutrir. Então, fazer uma suplementação boa, gastar um dinheiro agora com suplemento, sem desintoxicar o organismo, não é a melhor opção. O corpo nem vai conseguir absorver esses nutrientes bons que você vai colocar, tá bom? O que a Cleide colocou? Como faço para fazer essa desparasitação com você? Quero muito. Cleide, a gente vai começar uma turma amanhã. Amanhã vai ser a primeira reunião para a gente iniciar na segunda-feira. Aí, amanhã a gente começa. Eu vou até tirar aqui um print. Acho que deu. E aí, depois eu te chamo. Também me chamar lá no direct, no privado, pode me chamar, que daí eu te passo todas as orientações. Nesse protocolo, a gente tem tudo especificado, desde que você vai comer na hora que você acorda, todos os detalhes para você conseguir realmente limpar a sua célula, tá bom? Porque a gente fazer uma alimentação boa não é suficiente, a gente precisa de um protocolo.
E eu explico isso tudo para você. E dentro desse protocolo de 21 dias são 3 semanas, né? Onde a gente faz cada semana e tem um objetivo para cada semana. E tem 3 encontros comigo através do Zoom. E tem um grupo onde esse grupo fica aberto o tempo todo e eu fico junto o tempo todo ali, ajudando, tirando as dúvidas. E é muito gostoso trabalhar em grupo. Você está acostumada já em grupo, você sabe, é muito legal, tá bom? Então vamos lá. Então, meninas, voltando aqui. Quando a gente organiza a vida, então fica muito mais fácil você começar a limpar o seu corpo, porque daí você tá com a sua mente aberta para isso. Então, tudo que tá fora da gente, tudo que tá ao nosso redor, ele vai de alguma forma influenciar a nossa saúde celular, tá? Tudo. O nome desse estudo é epigenética. Então, quando eu digo tudo, é tudo. A sua casa, a sua cama, o seu sofá, a sua cozinha, a sua forma de se higienizar, tudo isso, ele vai influenciar de alguma forma o seu DNA. Vai influenciar a sua célula. E aí, influenciando a sua célula, seu DNA, seu DNA vai te responder de algum jeito. Então, hoje nós sabemos que tudo que está ao nosso redor, ele vai trazer uma influência para a nossa célula e isso vai refletir depois no nosso corpo e na nossa saúde. Então, imagina assim, pessoas que moram numa casa que ela não gosta daquela casa. E que aquela casa não tem um conforto que ela gostaria. E que, por causa disso, ela nem arruma a cama. Ela não, porque eu queria trocar essa cama, eu não gosto, então ela nem arruma. Tudo isso traz uma insatisfação. Tudo isso faz com que ela se sinta insatisfeita. A célula dela vai responder de alguma forma. Agora imagina a pessoa que mora naquela casa e não é a casa do sonho. Não é tudo que ela queria, mas ela é grata. Ela fala, olha, eu ainda vou morar numa casa maior, mas eu amo tanto essa minha casa. Eu vou arrumar, eu vou limpar, eu vou enfeitar, eu vou arrumar a minha cama, eu vou fazer do jeito que eu sonho, com o que eu tenho, não o que eu posso comprar agora, mas ela tem uma satisfação, ela tem uma alegria. Isso reflete na célula dela. Então, por isso que eu falo que é tudo o que você faz, ele vai refletir de alguma forma na sua saúde. E isso, se até a sua cama, você olha para sua cama e você fala, ai, que bênção, eu tenho uma cama gostosa para dormir, eu tenho uma cama limpinha, cheirosa para dormir. Isso traz uma satisfação, a sua célula vai te responder. Se até a sua cama, ela influencia na sua saúde, você tem noção os seus relacionamentos, o quanto que ele vai influenciar na sua saúde? Você consegue pensar nisso? Por isso que nós precisamos viver bem primeiro com a gente, dentro desse corpo que a gente habita, né? Nós e Deus, e viver bem com quem está ali ao nosso redor. Por quê? Relacionamento que traz negatividade, toxicidade, isso afeta a nossa saúde e também intoxica. Então, a gente falou aqui, intoxicar com produto, intoxicar lá na cozinha, intoxicar com o que você usa na sua roupa, o tipo de roupa, né? A gente já sabe hoje que essas roupas, esses tecidos artificiais roubam nossos elétrons, então também traz malefício para a saúde. Então, tudo isso nós já falamos. Mas e os relacionamentos? E os pensamentos que a gente gera, né? Então, imagina, essas pessoas são pessoas falsas, que ficam conversando mas na mente tá pensando coisas ruins sobre aquela pessoa. Então, ela é uma pessoa falsa. Então, ela tá sorrindo ali, mas tá pensando um monte de coisas ruins, tá julgando. Essa pessoa, ela tá trazendo um malefício pro corpo dela. Não é para o outro, é para ela mesma, né? Porque primeiro vai atrair as frequências que ela está emitindo.
Você percebe? Então, nós precisamos cuidar dessa parte também. Então, a gente cuida de tudo que está ao nosso redor, mas muitas vezes esquece dos relacionamentos. Esquece dos pensamentos que a gente cultiva. Então, a gente tem que cultivar pensamentos bons. A gente tem que cultivar pensamentos positivos. A situação está ruim, mas você cultiva o pensamento que vai dar certo. A situação está difícil, mas você cultiva o pensamento que amanhã vai ser mais fácil. Então, nós temos que mudar isso, porque senão isso vai intoxicar a nossa célula. E a gente vê a quantidade de pessoas hoje que está sofrendo por ansiedade. Eu fiz uma enquete lá no Store e deu. O que você precisa mudar urgente na sua vida? As pessoas escreveram reduzir a ansiedade. Hoje, quando eu faço uma avaliação, que eu faço as perguntas, se você tem ansiedade, as pessoas respondem para mim assim, muito. Antes falava assim, um pouco. Às vezes. Hoje, todo mundo fala muito, muito. Eu fiz a enquete, o que deu lá? Reduzir a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai gerar efeitos fisiológicos. Ela vai alterar efeito no corpo. Ela vai alterar comportamento. Então, é um mal do século. E por que isso? Porque a gente está com uma falta de controle mental. Se a pessoa não consegue controlar nem ali os relacionamentos, né? Então, quem dirá segurar os próprios pensamentos? Então, começa a ter uma síndrome de pensamento acelerado. O que é ansiedade? Ansiedade é medo de alguma coisa que ainda nem aconteceu, mas ela já está sentindo como se aquilo tivesse acontecido, como se aquilo fosse certeza que ia acontecer. Deixa eu ver o que a Cleide colocou. Eu valorizo muito esses procedimentos de desparasitação, de detox, de todo ser humano tivesse essa consciência, é verdade, né? De fazer. As farmácias e drogarias fechavam, é verdade. Eu sempre falo, sabe, Cleide? Que infelizmente, né, você vê um ponto para alugar, você passa depois de uma semana já abriu outra farmácia, não é assim? Aqui na minha cidade, assim, cada ponto que tá fechado, na hora que abre farmácia, eu falo, meu Deus do céu, população muito doente, né, muito carente. Então, a população quer uma pílula para resolver o problema, mas não quer mudar o estilo de vida, né? Se as pessoas fizessem isso que você está falando aqui, que é o que eu ensino aqui todos os dias, teria uma mudança assim gigantesca na saúde, sabe, Cleide? Então, como eu estou falando aqui, né? Nós precisamos aprender a ter um controle sobre o nosso pensamento. E a gente começa controlando os relacionamentos, não deixando que aqueles relacionamentos se tornem relacionamento tóxico. E a gente não tem que ficar preocupada com o outro, né? O outro é problema dele, ele que tem que cuidar da mente dele, a gente tem que cuidar da nossa. É nós que temos que ser melhores, né? Nós que temos que julgar menos, nós que temos que perdoar. As pessoas pensam assim, mas ele não merece perdão. E vou falar para você, dependendo do que ele fez, não merece mesmo. Só que o perdão não é para ele, o perdão é para a gente. Nós liberamos para a gente ficar bem, né? Ele é problema dele, ele que vai resolver com Deus o problema dele. Mas nós não podemos ficar guardando aqueles sentimentos ruins porque adoece. Hoje já tem estudos mostrando que ressentimento, mágoa faz câncer. E por quê? Porque vai liberar neurotransmissores dentro do corpo, e esses neurotransmissores, eles vão ser tóxicos pra gente. Pode perceber, se você passou por uma situação ruim, e você começa a contar aquela situação ruim, você fica angustiada de novo. Aí você libera de novo aqueles neurotransmissores. Eles são nocivos pro nosso corpo. Então, quando você libera o perdão de todo o coração, então pronto, aquele problema não é mais seu. A pessoa ela fez um mal para você, agora ela resolva com Deus. Comigo ela não tem mais nada, já está tudo resolvido. Quando você faz isso de coração, isso é um alívio, porque daí você não vai fazer essa retroalimentação de produção daquele neurotransmissor que te deixou magoada, chateada, tudo de novo. Você consegue limpar o seu corpo. A Cleide, na minha cidade, a indiana tomou conta de todos os pontos. A indiana tomou conta de todos os pontos. Eu não entendi o que você quis dizer, Cleide. Depois você me explica, tá bom? Não entendi. Na sua cidade, a indiana toma conta de todos os pontos. Eu não entendi. Depois você me fala, tá bom?
Então, pessoal, o que eu queria falar hoje com vocês era isso. Você está intoxicada de quê? Então, eu vou fazer um resumo aqui. Você está intoxicada de produtos que você usa no seu autocuidado? É muito bom ter o seu skincare, é fantástico, é um momento seu. Mas você está intoxicada disso? Você estava desatenta? Você está cheia de parabeno, cheia de xenoestrógeno? Você está intoxicado de doces? Você gosta muito de doce, acaba consumindo em alta quantidade? Você está intoxicado de produtos embutidos? Você gosta muito de embutidos, salsicha, presunto, uma mesa de frios, é isso que te apetece? É isso que está intoxicando seu corpo? Você está muito intoxicada porque você inala muitos produtos de limpeza? A sua casa é muito limpa e você tem um arsenal de produtos de limpeza e inala muito esses produtos? Você está intoxicada porque você usa muitos produtos no cabelo e aí você nunca tinha se atentado se os produtos eram limpos ou se os produtos eram sujos e aí você se intoxicou disso? Começa a pensar o que você tem feito. Você é intoxicada porque na sua cozinha tem muito alumínio, você é cozinheira, gosta de cozinhar, vai tudo no forno, no papel alumínio, embrulha os alimentos em plásticos, guarda seus alimentos em plásticos, então está liberando bisfenol A nos seus alimentos. É disso que você está intoxicada? Você está intoxicada porque você gosta de comer aquelas comidas embaladinhas no saquinho, cheio de glutamato de monossódico, e aí o seu paladar só sente sabor se tiver glutamato de monossódico, gosta daquele tempero do miojo? Do que você está intoxicado? Então, é para você poder entender. Ou você está intoxicado porque você está insatisfeito. Eu não gosto dessa vida que eu levo, eu não gosto desse lugar que eu moro, eu queria morar em outra cidade, eu estou insatisfeita com isso, não me sinto bem nessa casa, detesto esses vizinhos. Isso está intoxicando você? Ou você está intoxicada com os seus próprios pensamentos? Sempre pensamento negativo, está sempre reclamando, sempre murmurando, não consegue enxergar o ponto positivo das coisas. Ou você está intoxicada, tá fazendo o seu corpo adoecer por causa dos relacionamentos. Não me dou bem com fulano, nem com cicrano, meu filho só dá problema, eu e meu marido é assim, é assado. É isso que está causando as intoxicações do seu corpo. Tá cheio de xenoestrógeno dentro do corpo, como ela escreveu aqui, xenobiótico, cuidado. Tá cheio de xenoestrógeno no seu corpo que está obstruindo os seus receptores hormonais. Então, você precisa identificar. E se você tiver numa dessas áreas que eu falei, ou em todas, intoxicada, você precisa fazer substituições. Eu falei aqui nessa live. Tudo que dá para você fazer, para você começar a substituir. Agora, se o problema está aqui, se o problema está numa ansiedade, se o problema está nesse tipo de pensamento, então a minha sugestão é: busque a Deus, faça mais orações, leia a Bíblia. Isso vai ajudar você a começar a limpar a sua mente. Isso vai te trazer uma paz. E aí você vai começar a enxergar, você vai ter estratégia para mudar, você vai conseguir mudar os relacionamentos. Aquele toma lá da cá, você já vai bloquear, que você fala, quando eu falo isso aqui, ele responde isso aqui, então não vou fazer assim. Você começa a ter domínio. E você precisa ter esse domínio próprio. É necessário para você viver. A gente precisa fazer algumas mudanças para a gente poder viver bem. Então, começa com uma pequena mudança. E escreve essa frase que eu vou falar para você. Escreve isso. Tudo muda quando alguma coisa muda. Alguma coisa mudou? É um efeito cascata. Você vai ter uma grande mudança em outras coisas, mas comece. Não adianta nada assistir aqui a minha live, assistir as aulas gratuitas que eu dou lá no grupo. Quantas aulas gratuitas eu já dei para vocês? Muitas. Eu sempre estou colocando lá no link, lá no meu story, o link para vocês terem acesso às aulas gratuitas. Então não adianta nada assistir tudo isso, entrar nos meus protocolos, se não praticar. Precisa praticar. Quando as pessoas entram no meu protocolo, o que eu mais amo é que as pessoas, elas entram e fazem.
Ninguém entra, ninguém paga e não participa. Porque o grupo, eu chamo todas, eu falo com todas, todos os dias. Então, todo mundo tá ali, tá todo mundo fazendo. Não é uma coisa que você paga e faz quando você quer. Não, a gente tá ali 21 dias para cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Isso é muito importante, tá? Porque tem que fazer. Então, tá ouvindo aqui a live? Anota aquilo que faz sentido para você e começa a fazer a sua mudança. Senão você ficou aqui só perdendo tempo me ouvindo. Isso não vale a pena. E eu nem tô aqui para isso. Eu tô aqui para te ajudar a mudar. Aquilo que foi legal para mim, que tá sendo bom para mim, para meus pacientes, eu tô aqui, ó, passando para vocês também. Olha o que a Cida escreveu. Doutora, como faço para salvar essa live? Vai enviar para outras pessoas. Ô, querida, eu vou deixar ela salva no meu feed. Aí depois eu mando para você o link dela, tá bom? Eu mando lá no seu WhatsApp, tá? Pode ficar tranquila. Então, pessoal, olha, nosso tempo aqui já deu 1 hora de live. Então, eu vou finalizar aqui. Mas antes de finalizar, eu quero ver se a Sueli tá aqui ainda. Porque foi a Sueli que me chamou. Agora já nem... Conversei com várias pessoas aqui na live, né? Quem me chamou que queria participar da live. Se você estiver aqui na live, eu acabei entrando aqui no mais profundo no assunto e não te chamei. E você queria participar, lembra? Aí se você colocar aqui para mim um sim, uma solicitação, eu já te chamo já. Eu não lembro se foi a Sueli, se foi a Estela. Mas ó, tô aguardando aqui para você colocar um sim aqui e você entrar aqui comigo, tá bom? Tá certo? Eu sei que é uma das meninas que fez agora, terminou o protocolo no domingo, né? Esse protocolo, quem acompanhou meus stories viu o quanto que elas foram disciplinadas. Gente, eu tô cheia de depoimentos dessas meninas que eu ainda vou publicar aqui para vocês verem, tá certo? Eu vou colocar aqui dos stories para você ver. Quero responder uma pergunta aqui que muitas me fizeram. Se o meu protocolo emagrece, tá? Muita gente perguntou isso. Eu vou até postar aqui. Todo mundo perdeu peso, tá? Todo mundo lá do grupo perdeu peso. Ele não é específico para perder peso, tá? Ele é para desintoxicar. Mas como desinflama o corpo, então o corpo volta ao metabolismo mais acelerado um pouquinho, né? Melhora o metabolismo basal. Então as pessoas acabam perdendo um pouco de peso, sim. A Beth, grata pela vossa atenção, sempre com orientações que mudam a nossa vida para melhor. Ô, Beth, que bom. Obrigada, viu, minha querida? Obrigada pelo seu carinho. Eu acho que quem queria participar não pôde ficar esperando. Já deu 1 hora, né, que eu tô aqui falando. Mas eu vou convidá-la para a live de amanhã, tá certo? Eu vou lá no grupo conversar e vou convidá-la para participar da live de amanhã, tá certo? Aí vocês podem até tirar dúvida com ela também sobre o protocolo. Meninas, então um beijo grande para todas vocês. A live vai ficar salva aqui no meu feed, tá? E depois a live vai lá pro meu YouTube. Vamos ver. E quem não quer emagrecer, não pode fazer? Pode fazer sim. É assim, sempre o corpo faz um ajuste. Começou a desintoxicar, perde um pouquinho, mas na última semana eu sempre ensino como que vai fazer para poder ganhar aquilo que perdeu, tá certo? Agora, quem quer emagrecer é uma boa, porque ajuda a reduzir mesmo aqueles quilinhos extra, tá bom? Mas quem não pode emagrecer, nessa minha turma mesmo, tinha 2 que não podiam emagrecer, que já eram magrinhas. Então, a orientação dada a elas é diferente das demais. Então, por isso que no começo, né, na primeira reunião, eu já identifico quais são as que querem perder peso e aquelas que não querem, que não pode perder peso. Porque daí o protocolo muda um pouquinho para cada uma delas. Tá certo? Respondido? Pessoal, então um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, no mesmo horário, a gente está aqui para conversar. Beijo, até!